Olá, querido estudante! Agora eu vou resolver com você as questões de física de uma prova de 2023 para a Faculdade de Medicina na Unicristos. Se você quiser uma preparação completa de física, química, biologia, tudo para te levar à aprovação em uma particular como a Unicristos, Unifor ou similares, você precisa conhecer a equipe de professores do Simétrico Pré-Universitário. Simplesmente a melhor equipe, a mais bem preparada para levar você no caminho da aprovação. Agora vem comigo para a gente ver as questões. Peixes elétricos ou enguias geram corrente com células biológicas chamadas eletroplacas. Cada eletroplaca gera uma força eletromotriz de 0,15 volts e possui uma resistência interna de 0,28 ohms. A ilustração mostra a esquematização dessas eletroplacas na enguia sul-americana. A gente vê na figura 500 eletroplacas em uma linha, portanto em série, e aqui 140 linhas em paralelo. Assim que a água ao redor da enguia, se a água ao redor da enguia tem resistência de 740 ohms, a máxima corrente que o peixe poderá produzir entre a sua cabeça e a sua cauda na água é de que valor? Vamos fazer uma análise das associações envolvidas. Primeiro, vamos estudar uma linha apenas. Numa linha com 5.000 eletroplacas, a eletromotriz equivalente vai ser a soma de cada eletromotriz dessas, ou seja, somar este epsilon 5.000 vezes é o mesmo que fazer 5.000 vezes o epsilon. Então, serão 5.000 vezes este 0,15 volts de eletromotriz, dando uma eletromotriz total na linha de 750 volts. Olhando agora para as resistências internas, nós vamos ter 5.000 vezes aquele valor de 0,28 ohms, o que vai dar para a gente um total de 1.400 ohms. Agora, isso daqui vai estar sendo repetido 140 vezes em paralelo. Agora, se eu associar cada linha em paralelo com ela mesma aqui 140 vezes, nada acontece com a eletromotriz. Isso é uma parte que deixa os estudantes um pouco confusos. Poxa, na associação em paralelo de eletromotriz não altera nada? Não. E se você associar eletromotrizes iguais de mesmo valor, a eletromotriz equivalente tem este valor. Então, associando aqui 140 vezes este de 750 volts, continua dando 750 volts. É por isso que quando você não quer aumentar a tensão, você associa em paralelo, porque quando associamos em série os geradores, as eletromotrizes vão se somando. Em paralelo, elas mantêm este valor que é comum a todas elas. Por outro lado, em paralelo, as resistências se reduzem. A resistência equivalente de uma associação em paralelo de resistores de mesmo valor vai ser a resistência que eles têm dividido pelo número de resistores, neste caso 140. Então, o equivalente desta associação toda de geradores é um gerador de eletromotriz de 750 volts e de resistência interna de 10 ohms. Agora nós percebemos que esta eletromotriz de 750 volts vai alimentar esta resistência interna de 10 ohms e a resistência da água de 740 ohms. Então, no total, o que nós temos de resistência por onde vai passar corrente é uma resistência de 750 ohms. A gente pode então dizer que a eletromotriz vai ser a resistência equivalente total multiplicada pela corrente, ou em outras palavras, a corrente vai ter o valor desta eletromotriz dividida pela resistência equivalente total. Mas é interessante notar que se eu dividir 750 por 750, o resultado será 1. E neste caso, 1 ampere. Opção correta, A de avião.
E o lugar para você aprender isso tudo e se preparar com a melhor equipe de Fortaleza é no Simétrico Pré-Universitário. Então fica aqui o convite. Quer entrar na Unicristos? Quer passar com louvor? Então venha se preparar com o curso mais tradicional, especialista na sua aprovação. Simétrico Pré-Universitário. Te vejo lá. Alunos estudando força magnética sobre cargas móveis inseridas em um campo magnético uniforme discutiam sobre a direção e o sentido da força magnética em 5 situações diferentes, descritas em um livro acadêmico. Sabendo que em todas as situações analisadas, o vetor V, representado nas ilustrações, determina a direção e o sentido iniciais do movimento das cargas citadas, e infere-se que, dos casos a seguir, os alunos concluíram que a força magnética não surgia na configuração. Bem, ele quer quando não existe força magnética atuando. Para que você consiga saber a intensidade da força magnética atuando sobre uma carga elétrica, você precisa se recordar desta equação, desta expressão, que diz que a intensidade da força magnética atuando em uma partícula eletrizada é dada por valor da carga vezes valor da velocidade vezes intensidade do campo magnético vezes o valor do seno do ângulo θ formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Douglas, como é que eu vou recordar esta fórmula? Isso daqui é uma definição, é desse jeito porque a natureza se comporta assim. Então não existe uma demonstração para isso no âmbito da nossa física clássica. O que eu quero dizer com isso? A única forma de você saber esta equação é memorizando. Mas observe que a força magnética atua em cargas em movimento. Onde? Quando num campo magnético. Então, carga em movimento num campo magnético QVB. Simples assim. Mas aí vem a parte que é interessante. Não basta saber apenas isso. Você precisa saber o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético B. Douglas, tá legal, eu quero decorar, tem alguma frase para eu conseguir memorizar? Muitas vezes vale a pena você utilizar artifícios para recuperar equações. Mnemônicos, eu diria. Quando era estudante, eu pensava, poxa, eu 4 olhos, né? Sempre é um problema, atividades esportivas, porque uma bola na cara você perde os óculos. Como é feliz quem vê bem sem óculos, não é? Bom, feliz quem vê bem sem óculos. Mas cuidado, não basta saber as letrinhas, você precisa entender o significado delas, saber o que é este θ. Então vamos lá. Em todos os casos, nós temos a carga Q, disse o problema que é uma carga, nós temos um vetor velocidade V e um vetor campo B. Nenhum desses é zero. Então, como é que eu vou encontrar um vetor força magnética zero? Só se o seno deste ângulo for zero. Mas qual é o ângulo cujo seno é zero? E aí que vem a parte boa. O seno é zero para θ igual a 0 graus ou para θ igual a 180 graus. Aí eu preciso do seu conhecimento de trigonometria. Douglas, onde é que eu vejo o vetor velocidade e o campo formando 0 ou 180? Bem, aqui você tem o vetor na vertical para baixo e o vetor campo magnético furando seus olhos. É mais ou menos isso aqui, ó. 90 graus, veja. Então não é 0 nem 180. Nesse caso aqui, no B também dá 90 graus. Aqui no C também é 90 graus. O objeto está indo para a direita e o campo está entrando no papel. Ó. Então é mais ou menos aqui. O campo entrando e a carga se movimentando para baixo. Ah, eu gostei.
olha esse aqui, D de dado. O vetor campo magnético e o vetor velocidade aqui são paralelos, né? Na verdade, antiparalelos, formam os 180 graus entre si. E é neste caso que a gente tem o seno do ângulo igual a zero e a força magnética inexistente. Alternativa correta D de dado. Então, quer uma aprovação na Unicristos em uma universidade particular em Fortaleza? Você precisa da preparação certa. Você precisa do time certo que vai levar você para sua aprovação. Então vem para o Simétrico. A gente espera você por lá. Os ossos de pássaros possuem bolsas de ar para reduzir seu peso. Assim, os ossos dos pássaros têm uma densidade média significativamente menor do que a dos ossos de outros animais. Um ornitólogo pesou um osso de pássaro no ar e na água e descobriu que seu peso era de 0,45 no ar e que seu peso aparente quando submerso em água era de 0,04 newtons. Considere que o osso é a prova d'água, né? Não é permeável. E a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, conclui-se que a massa de água que foi deslocada foi de que valor? No primeiro caso, quando o osso está no ar, vamos desprezar o empuxo exercido pelo ar. E, na verdade, até existe sim, mas a gente costuma desprezar porque o ar tem pouca densidade. O que é que a balança mede? Ela mede a força normal. Então, se o valor da normal é equivalente ao do peso, e a balança está indicando no ar o valor de 0,45 newtons, isso quer dizer que a força-peso com que a Terra puxa esse osso também vale 0,45 newtons. Mas quando nós colocamos este osso na água e vamos medir novamente o peso, que agora vai ser uma medida aparente, mas por que aparente? Porque agora, além de existir a força normal feita pela balança, que faz de conta que aqui de vermelho é a nossa balança. Na hora que a gente coloca o osso aqui sobre a balança, além de atuar a normal e o peso, atua também o empuxo. Então agora, o valor do empuxo mais o valor desta nova normal é que vai ser equivalente ao peso. Mas a força com que a Terra puxa o osso não mudou. Se antes era 0,45 newtons, continua sendo 0,45 newtons. Mas Douglas, está dizendo que agora o peso aparente na água é 0,04. O que isso quer dizer? Quer dizer que esta normal, que é o que a gente chama de peso aparente, ela vale 0,04 newtons. Então, o valor do empuxo mais 0,04 newtons é igual a 0,45 newtons. Logo, o empuxo vai ser 0,45 menos 0,04, o que dá 0,41 newtons. Mas o problema quer saber a massa de água que foi deslocada quando a gente colocou o osso na água. E, de acordo com o princípio de Arquimedes, o valor do empuxo equivale ao valor do peso do líquido que foi deslocado. Esse empuxo está valendo 0,41 newtons. Mas a gente sabe que o peso do líquido que foi deslocado para a gente colocar o objeto aí dentro vai ser a massa do líquido que foi deslocado vezes G. E isso equivale a 0,41 newtons. Mas o G vale 10. Então, a massa do líquido que foi deslocado vezes 10 é igual a 0,41. Agora a gente escreve que a massa do líquido que foi deslocado nesse processo foi de 0,041. O que? Quilogramas. Douglas, por que você está dizendo que é quilograma? Porque nós trabalhamos em tudo com o sistema internacional de unidades. A resposta aqui está em gramas. Bem, você só precisa saber que esse 0,041 quilogramas equivale a 41 gramas. E a resposta, item C de casa.
E você gostaria muito de saber disso, né? Que um empuxo equivale ao valor do peso do fluido que foi deslocado para você colocar o objeto ali dentro. É. Então seria interessante se você tivesse uma equipe de professores especialistas em te preparar para esta prova. E é no Simétrico Pré-Universitário que você encontra isso. Nós estamos esperando pela sua matrícula. Venha aprender com a melhor equipe de professores do Ceará. Mesmo quando a cabeça é mantida ereta, como na ilustração, seu centro de massa não está diretamente sobre o principal ponto de apoio, O. Os músculos da nuca devem, portanto, exercer uma força no músculo, Fm, para manter a cabeça ereta. É por isso que a cabeça cai para frente quando um aluno adormece na aula. Considere que a cabeça ilustrada esteja em equilíbrio na posição indicada. Assim, estima-se que o módulo da força F0, exercida pelo ponto de apoio na cabeça, vale quanto? A primeira coisa que você precisa saber é que quando um objeto está em equilíbrio, a resultante das forças é nula. Essa é a chamada condição de equilíbrio de translação, para que o objeto não translade, nem suba, nem desça, nem vá para a esquerda, nem para a direita. Para que isso aconteça, o valor da força FO deve ser equivalente ao valor da força Fm mais o valor da força peso, que aqui neste caso é 50 newtons. Poxa vida, não conseguimos encontrar o que queríamos. Mas existe uma outra condição de equilíbrio. Um corpo extenso, além de não transladar, também não gira. Vamos ao equilíbrio de rotação? O equilíbrio de giro ou equilíbrio de rotação está relacionado ao fato de a resultante dos torques ou momentos das forças ser nula. Em relação a qualquer ponto, eu vou pegar aqui o ponto O, que é um ponto bom de se tomar como eixo. O total de torques no sentido anti-horário deve ser igual ao total de torques no sentido horário. E as forças que atuam diretamente sobre o eixo não efetuam torque, não efetuam momento. Então, nesse caso, o FO não vai ter torque. Mas a força feita aqui, Fm, vai produzir um torque no sentido O, anti-horário, que é o contrário do sentido do relógio quando nós observamos isso daqui. Douglas, o que você quer dizer com isso? Que se só existisse essa força, ela provocaria um giro no sentido anti-horário em relação a este ponto O. Então, quem provoca giro no sentido anti-horário é esta. E tem alguém provocando no horário? Tem. O peso. O peso provoca aqui um torque no sentido horário. Se só existisse o peso, este objeto iria girar em torno daquele ponto O. Então, aqui, em poucas palavras, o torque feito pelo Fm deve ter o mesmo valor do torque feito pela força peso. O torque feito por Fm tem a intensidade do Fm vezes o que a gente chama de braço de alavanca, que neste caso equivale a 5 centímetros. Do outro lado, nós vamos ter a força-peso com o valor de 50 newtons, com um braço de alavanca de 2,5 centímetros. Então, o valor do torque é o valor da força vezes o tal do braço de alavanca, que é a distância aqui desta força perpendicular até o eixo. Bem, agora a gente cancela centímetro com centímetro e encontra que Fm vai ser 50 newtons vezes 2,5 dividido por 5. Mais 50 dividido por 5 dá 10. E 10 vezes 2,5? Dá 25 newtons. Douglas, eu já vou marcar o item A. Se você marcar a opção A, você perde a questão. Por quê? Porque ele não quer o Fm, ele quer o F0. Cuidado para não ir com muita sede ao pote. Você precisa saber o valor de F0. E a gente já viu, já verificou, que o valor do tal do F0, ou FO, na verdade, vai ser igual a Fm, 25,
mais 50. Então, a nossa resposta é verdadeiramente 75 newtons e não 25. Assim, a resposta correta é a alternativa C de casa. Se você verificou que estava difícil de entender porque você não aprendeu essa matéria, então é porque você precisa de orientação, uma orientação certa para atingir o seu objetivo da realização do sonho de entrar na Universidade Unicristos, uma universidade particular de medicina. Então, o seu lugar é lá no Simétrico Pré-Universitário. Vem com a gente, lá você vai encontrar a melhor equipe de professores. Eu estou falando a melhor mesmo porque muitos deles foram meus professores. E olha, eu tive sucesso porque eu aprendi com melhores. Então, vem com a gente, você vai ver que é só sucesso. Até lá! Um morador de um condomínio percebeu que o motor do seu carro vazava óleo quando encontrou as manchas no piso da garagem, no estacionamento. Ele contou 11 manchas e percebeu que estavam igualmente espaçadas, distantes 160 centímetros uma da outra. Sabe-se que o limite máximo de velocidade na garagem é de 18 km por hora e que o motorista se deslocava com a velocidade máxima permitida, em movimento retilíneo uniforme. Nessas condições, a vazão de óleo em gotas por segundo é uma frequência. É aproximadamente de quanto? O que acontece? Eu vou lembrar para você que período é um intervalo de tempo para que algo se repita. Neste caso, seria o intervalo de tempo entre o cair de duas gotas consecutivas. Mas duas gotas estão a uma distância entre si, de acordo com o enunciado, de 160 centímetros. O carro vai andando enquanto vai derrubando isso. Com que velocidade? Os 18 quilômetros por hora. Você já viu que centímetro e quilômetro não combinam. A gente vai precisar fazer uma transformação. A gente, para encontrar aqui em metros por segundo, divide esse valor de 18 por 3,6. O resultado é de 5 metros por segundo. E centímetro a gente pode transformar para metro. 1,6 metros. Agora a gente sabe quanto tempo ele demorou entre duas gotas. A gente sabe também que ΔS é igual a V vezes ΔT. Então, para encontrarmos o intervalo de tempo, passamos o V para o outro lado, ele vai dividindo, e assim a gente sabe que o ΔT é o ΔS, 1,6 metros, e isso com uma velocidade de 5 metros por segundo. Aí eu vou dizer para você quanto tempo demora, fazendo esta conta de 1,6 dividido por 5, entre uma gota e outra. E a gente encontra, portanto, 0,32 segundos. É o resultado desta divisão. Professor, próximo passo. Você vai fazer o seguinte. Isso aqui é o período de repetição. Este período T é igual a 0,32 segundos. Como ele está pedindo para você uma frequência, você já deve ter ouvido falar que a frequência é o inverso do período. Então eu vou ter uma gota a cada 0,32 segundos. O que isso quer dizer? Bom, que você vai ter 3,125 gotas a cada segundo. Douglas, como foi que você chegou a esse resultado? Eu peguei 1 e dividi por 0,32, deixando os dois com a mesma quantidade de casas após a vírgula. Agora está ok, 2 e 2. Então, este resultado aqui vai ser igual a 3. 3 vezes 32 vai me dar 96. Subtraio
desce 4. Coloca um zerinho e vamos à vírgula. Quantas vezes agora? 1 vezes 32 dá 32. Para 34, são 8. Baixa um zerinho. E agora? 2 vezes 32 são 64. 80 menos o 64 vai nos dar 16. Agora baixa outro zero. E sim, 5 vezes 32 dá 160. Agora a gente tem a resposta de 3,125 gotas por segundo. É a frequência que a gente tem aí. E o valor mais próximo está na alternativa B de bola. Quer realizar o sonho de entrar na faculdade de medicina? Então vem para o Simétrico Pré-Universitário. A gente se vê lá. Em uma prática de laboratório, o professor decidiu investigar a influência do comprimento do fio de um pêndulo simples e da massa presa à sua extremidade no período de oscilação. Tomou 2 pêndulos com fios de mesmo material, porém com comprimentos diferentes. Prendeu uma esfera de 10 gramas à extremidade inferior do maior, de comprimento L1, e uma esfera de 40 gramas à extremidade do fio menor, de comprimento L2. E pôs os 2 pêndulos para oscilar, presos ao teto. Mediu o período de oscilação para cada um e encontrou T1 para o fio maior e T2 para o fio menor. Sabendo que T1 é igual a 3 vezes T2, ele quer que você diga qual é a razão entre o comprimento L2 e o comprimento L1. Para resolver este problema, você precisa conhecer a equação do pêndulo simples. Se você tiver um pêndulo simples de massa m num fio de comprimento L, num local onde a gravidade vale g, o tempo que ele demora para ir e voltar em uma oscilação é dado por 2π raiz quadrada do comprimento L dividido pela gravidade g. Ao contrário do que o senso comum diria, que se depende da massa, não vai depender. Esse valor da massa é irrelevante para a resolução do problema. E era essa a pegadinha da questão. O que a gente vai fazer aqui? O problema disse que T1 é igual a 3 vezes T2. Então, 2π raiz quadrada de L1 sobre a gravidade g vai ser igual a 3 vezes 2π raiz quadrada de L2 sobre g. Aqui a gente já cancela 2π com 2π. E g com g, porque a gravidade não muda de um lugar para o outro. Nosso próximo raciocínio é verificar que você tem aqui que a raiz quadrada de L1 é igual a 3 vezes a raiz quadrada de L2. Próximo passo é elevar ao quadrado de um lado e do outro. Mas quando fazemos isso, aqui ficamos com L1. 3 ao quadrado são 9. Raiz de L2 ao quadrado é o L2. Como ele quer o L2 dividido pelo L1, cuidado para não fazer besteira, a gente passa o L1 para lá dividindo e passa o 9 para cá dividindo. Então, 1/9 vai ser igual a L2 dividido por L1. Veja que existem as duas respostas para você marcar. E se você der bobeira, pode perder a questão. Nesse caso, a resposta correta é a alternativa E de elefante. Quer se preparar para fazer essa prova com uma equipe de professores de excelência? Então seu lugar é no Simétrico Pré-Universitário. A gente se vê por lá.